Olá, vamos conversar profundamente? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como começar a sair do sofrimento, ou despertar da ilusão do sofrimento. A primeira coisa para a gente se atentar é uma frase que nós costumamos falar muito, principalmente quando estamos sofrendo, que é a seguinte: quero me livrar deste sofrimento. Por que esse sofrimento não me larga? Eu quero me livrar disso. Perceba, quando a gente fala que a gente quer se livrar disso, é como se algo estivesse prendendo a gente. E aí a gente fala, eu quero me livrar disso. Só que esse é o primeiro estágio. É quando a gente percebe que não é questão de se livrar, é questão de soltar. Porque quando a gente fala, quero soltar esse sofrimento, a gente que está no comando, percebe? É como se o sofrimento está aqui, eu pego ele. E aí eu fico sofrendo, porque eu tô com ele na minha mão, né? Eu tô com ele em mim. E aí a gente fala, não, eu quero soltar esse sofrimento. É diferente de eu quero me livrar disso. Porque eu quero me livrar é como se o poder fosse do sofrimento. O sofrimento te abraçando, gigante, enorme, e você não conseguindo se libertar daquilo. Quando você fala, quero soltar este sofrimento, você percebe que é você que está segurando aquilo. E eu sei que pode parecer um absurdo, pode parecer, imagina, como que eu ia fazer isso comigo mesma? Por que eu ia segurar comigo tanto sofrimento? Não sou eu tô sendo vítima disso. Eu sei que pode parecer absurdo, mas acredita em mim, é você que está segurando este sofrimento. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Imagina que você está numa estação de metrô, certo? E aí você está lá paradinha e aí estão passando vários metrôs. Ah, passa um, fica um tempo sem, passa outro e você está lá na plataforma do metrô. Pensa que esse metrô é o seu sofrimento. O sofrimento, o motivo pelo qual você está sofrendo hoje. Todo mundo está sofrendo hoje por algum motivo, seja um sofrimento menorzinho, seja um super sofrimento, mas que seja. Ele é um desses metrôs, certo? E aí, ele tá passando. Ele tá passando, ele tá passando. E aí tem uma hora que você decide entrar nesse metrô. E aí ele continua andando. Então, quando ele continua andando, você começa a ver tudo que você. Então, é como se você pegasse esse metrô e com esse metrô, que é o seu sofrimento, você fosse andando. Andando ali como se os trilhos fossem a sua vida. Então, você tá andando pela vida a partir deste metrô, a partir deste sofrimento. Então, tudo o que acontece na sua vida, que você vai vendo pela janela, a forma como você vai interpretando as coisas, elas estão todas alteradas. Por quê? Porque você está vendo simplesmente a partir do metrô. O metrô é o seu sofrimento, que você decidiu embarcar e você está lá dentro, certo? Então, você fala, mas como que eu me livro disso? Como que eu me livro disso? Lembrando que é simplesmente quando a porta abrir, é só você sair e você perceber que aquilo era só algo que estava passando e que você decidiu pegar e seguir a vida com aquilo. E é só você sair. Quando você sai, você começa a perceber que ele era simplesmente, ele veio e ele tinha a intenção de ir, de continuar passando, só que você decidiu embarcar lá e começou a enxergar a vida de uma maneira muito, muito, muito diferente. Quem medita consegue ter muito essa percepção, por isso que eu acho que para você começar a sair do sofrimento, a meditação é muito importante, porque é ela que te dá essa percepção de que você não é a mente que está lá no sofrimento, você não é o metrô, você é quem observa o metrô, né? A meditação ela dá muito para você perceber isso, que você é o observador. Então, eu vou fazer um exercício com você agora. Fica aqui comigo até o final do vídeo. Eu vou fazer um exercício que vai te ajudar a você ter esse despertar, porque eu sei que falando é uma coisa, mas a gente tendo a experiência é outra. Então eu vou fazer um exercício aqui para você ter essa experiência. Então vamos lá para o exercício prático. Eu vou fazer com você o mesmo esquema de vídeo que me ajudou no meu despertar, tá bom? Que foi inclusive o do Leandro Percário. Para quem não conhece, ele é o fundador do Instituto TFT Brasil. Vai procurar aí, ele deve ter canal no YouTube também, ele tem Facebook. E ele me ajudou muito nesse. Foi o primeiro assim que me despertou para esse tipo de que eu não sou a minha mente. Então vamos lá. Eu quero que você pare e observe com muita, muita, muita atenção esta caneta, tá? Perceba, olhe muito bem para ela.
o tamanho, a cor que ela tem, a grossura. Olha muito bem para essa caneta, tá? Eu gostaria que agora você fechasse os olhos para o exercício ficar melhor. Então, se você está perto de alguém aí, tá com vergonha de fazer, dá um pause no vídeo e vai pro seu quarto para você conseguir fazer direitinho. Então, fecha seus olhos agora. Eu quero que você traga à sua mente a imagem exata desta caneta que você acabou de ver. Eu quero agora que você me responda: essa caneta, ela é real ou ela é imaginária? E se você falou que ela é real porque você viu a caneta e agora você está lembrando dela, eu te peço o seguinte: tenta escrever com essa caneta. Pega essa caneta que está aí no seu pensamento, pega ela e escreve alguma coisa com essa caneta. Você não vai conseguir, né? Afinal de contas, ela está no seu pensamento. Então ela é imaginária. Mesmo que você já tenha visto, você está simplesmente lembrando da caneta. Essa imagem que você vê da caneta na sua mente, ela é imaginária. Ela não é real. Porque você não consegue escrever com essa caneta, você não consegue pegar nesta caneta. Agora, eu quero que você perceba o poder que você tem sobre esta caneta. Então continua de olhos fechados, continua olhando para essa caneta e perceba o total poder que você tem sobre este pensamento da caneta. Pega essa caneta e aproxima ela bem, bem, bem pertinho de você. Você consegue fazer isso. Agora, pega essa caneta e joga ela muito, muito, muito longe de você. Agora aproxima a caneta de novo. Agora muda a cor dessa caneta. Deixa ela vermelha. Faz mais uma coisa. Pega essa caneta e muda o formato dela. Percebe como você tem o poder de manipular o que vem na sua mente? Percebe como você é que comanda o que você vai fazer com este pensamento da caneta? Você que decide se ele vai estar perto, se ele vai estar longe, se ela vai ser vermelha, se ela vai ter outro formato. É você quem decide, porque é simplesmente uma imaginação, mesmo que seja uma lembrança. Mesmo que você já tenha visto a caneta, agora, de olhos fechados na sua mente, ela é uma imaginação, mesmo que você já tenha visto. Agora, continua com os olhos fechados e faz essa caneta sumir. Some, fica uma tela toda preta. Perceba como você foi capaz de ficar completamente sem pensamento, sem nenhuma voz na sua cabeça, sem nenhuma imagem, e no entanto, você continua aí, não continua? Você continua presente. Então, isso é a prova de que você não é nenhum dos seus pensamentos. Você é quem? Você é essa presença que observa todos os pensamentos e que pode manipular cada um dos pensamentos. Você é essa presença observadora. Pode abrir os olhos agora. Isso te ajudou a despertar? Porque foi esse exercício que me ajudou a despertar. No caso, ele fazia o exercício com uma pedra, que foi, maravilhoso. Você percebe que mesmo que todos os pensamentos sumam da sua mente, você continua vivo, você continua presente, você continua tendo consciência de quem você é? Então isso é a prova de que você não é nenhum dos seus pensamentos. Se você não é a caneta, e se você pode fazer o que você quiser com essa caneta, concorda comigo que é a mesma coisa da opinião que você tem sobre uma situação? Ou da opinião que você tem sobre uma pessoa? Como, por exemplo, vamos supor que o seu sofrimento atual, seu sofrimento de hoje, seja porque alguém te magoou, tá bom? Alguém te magoou. Aí você tá sofrendo por causa disso, e já faz um tempo que você tá sofrendo por causa disso, que essa pessoa era muito importante pra você e ela te magoou. Fecha os olhos
Lembra dessa pessoa, lembra da situação, lembra do que ela falou pra você que te magoou tanto. Volta pra essa imagem. Perceba que você consegue lembrar. E você pode fazer o quê? Você pode fazer a mesma coisa que eu pedi pra você fazer com a caneta. Eu te pedi pra você afastar, pra você mudar o formato, pra você mudar a cor. Você pode pegar a lembrança dessa situação que tá te fazendo sofrer, a lembrança dessa pessoa que tá te fazendo sofrer, a lembrança do que essa pessoa falou pra você que tá reverberando na sua cabeça e tá te fazendo sofrer, e você pode simplesmente fazer o que você quiser. Você pode simplesmente observar, você pode mudar, você pode interpretar de outra maneira. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas você pode mudar a forma como você enxerga aquilo, sabe? Uma coisa muito assim que dá pra você fazer de uma forma leve, quando alguém falou uma coisa muito negativa pra você e que você se magoou, é você lembrar dessa pessoa e escuta a frase que ela falou pra você te magoando, escuta ela falando isso com voz de Pato Donald, ou falando com a voz do Bob Esponja, alguma coisa assim. Você vai perceber que é ridículo. É ridículo. E você vai perceber que você tem o poder de fazer uma situação ser absurdamente dramática, ou você pode fazer ela ser engraçada. Entende? Então, o poder tá todo nas suas mãos. O poder de olhar para aquilo, porque você não é aquilo, lembra que é só imaginação? Não importa o pensamento que vem na sua cabeça, é só uma imaginação. Você é quem observa. Então, quando você percebe isso, você tem o poder de ir interpretando as coisas negativas, as coisas sofridas da sua vida de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito mais leve, porque afinal de contas você não é mais aquilo. Você percebe que você saiu do trem, você tá vendo ele passar, vendo ele passar. Você pode pegar esse sofrimento e soltar. Então não é uma questão de se libertar do sofrimento, é uma questão de soltar. Solta. Entende? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta nos comentários o que você achou. Eu espero que tenha te ajudado a despertar. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.